Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de 500 milhas de Daytona, semana de mais parte 2 dos nossos duelos de equipes, semana que o entrosamento de Fittipaldi e Piquet está aqui a 1000 por hora, como a gente pode ver em câmeras que talvez a gente não consiga colocar, talvez na edição a gente consiga colocar ali o Christian com o seu polegarzinho ali e assuntos do mundo da velocidade. Todo mundo ligado que tá aí, tá animado ali, tá... Você aprendeu isso com seu tio? Olha aí. Ele que tem a mania de ficar assim, né? Vai concurso de tamanho de dedão, não sei o que é isso. Bem-vindos, rapazes. Contar no DNA, o que é? Porque se fosse tamanho de nariz eu ia perder feio. Não, mas ele é mais velho que você, o seu ainda vai crescer, calma. Vai? Vai. Nariz e orelha, né? Ah, Então. a orelha vai crescer muito cedo, tanto você vai ouvir de mim na estoque. Cara, eu tô muito ansioso pra esse... Eu também. Tô louco pra gritar. Cris, o carro tá uma merda, faz alguma coisa. A gente precisa arrumar um patrocinador aqui pra poder fazer só a série especial Nossa, boa pelas ideia. pistas nas pistas. Tinha que arrumar Ótima ideia, a gente uma não tinha série pensado especial nisso. aqui, olha só pra fazer a parte do podcast e fazer uma Então, série a Cal especial. tá lá mandando thumbs up pra gente. Aí, ó. gostando, Tem que arrumar isso aí, meu. Interessados, entrar em contato aqui. A gente vai deixar o e-mail do comercial do Pelas Pistas no nosso YouTube ali. Lembrando, claro, like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nas plataformas de áudio também estamos em todas. Você pode, inclusive, seguir as plataformas de áudio, que vai que entra algum conteúdo extra ali. Você recebe a notificação. Também pode dar aquela classificação 5 estrelas para o Pelas Pistas. Muita gente ansiosa para nossa segunda parte aqui de duelos das equipes. Daqui a pouco vamos falar ali, dando polêmicas. Podia até abrir mão se vocês querem mudar alguma coisa, porque... Não pode mudar. Não pode mudar mais. Não. Você viu que saiu um pedaço do carro do Ocon, no shakedown que fizeram Normal. em Silverstone ali. Acontece. Acontece? Acontece. Já tiveram alguns causos de shakedowns ali? Ixi. Não, teve um que o meu carro não ligou o dia inteiro. Não ligou. Não ligou. Ou seja, a mídia italiana inteira lá em Misano, 1993. A Minardi. A Minardi, lançamento do carro, mídia italiana, lá todo mundo. Combinaram, sei lá, 10 horas da manhã. O carro foi ligar às 5 horas da tarde. Beleza, né? Pô, falavam que isso aqui... Não ligava. Não ligava. Não ligava o carro. Mas descobriram que era? Ou... Não, o que que era? Uma centralina que, sei lá o que fizeram, reprogramaram, trocaram, simple as that, né? Daí colocou a outra, ligou e foi embora. Tinha uma lenda que o almoço da Minardi era o melhor do grid. Opa, Era mesmo? Titiolina que fazia, Era bom? o Titio. Opa, muito bom. O Edgar, meu filho, comentava assim, Então. não, o macarrão da Ferrari era legal, mas o da Minardi... Era um clássico. Pô, bacana aí. Tua época não tinha, já tinha, não. Você já era um... Você comia o que lá na Renault? Fish and chips? Era cozinha Inglês, né? italiana, né? Não é que italiana? Italiana por quê? Equipe inglesa, pô. E francês Daí. ainda. Na Europa é igual falar que a minha Ah. equipe é de São Paulo e o cozinheiro é de Minas. Porra, tem essa. Lá o cozinheiro era italiano. Era italiano? A maioria das equipes é, né? E era boa a comida? Ele tá... Hoje, eu encontrei ele até o ano passado, quando eu tava fazendo ILMS. Ele tava trabalhando numa equipe lá. Fabrício. Eu fui pra como imprensa, eu fui pra uma etapa da Fórmula 1. Aí eu filei almoço em 2 lugares, na Mercedes e na Ferrari. Qual dos dois era melhor? Ferrari, né? Não, o da O Mercedes. da Mercedes, por Mas- incrível que Por pareça. incrível que pareça, o da Mercedes era um... O da Ferrari veio um macarrão gostoso, mas eu esperava um pouquinho mais, um pouquinho sem sal. Mais al dente, do jeito que eu gosto. Mas o da Mercedes era um bifezão. Sei. Então, mais self-service ali, tinha... É mais que eles opções. têm a comida que eles dão pros mecânicos, tem a comida que dão pra imprensa, tem a comida que dá pro Isso. patrocinador. É uma frescurada totalmente. Ainda mais nas provas da Europa, que eles têm muito mais Uhum. coisas. Quando eles viajam, é meio que uma comida só pra todo mundo, Tá. né? Mas quando eles têm umas corridas da Europa que tem o HC grande, essas coisas, aí eles têm cozinha pra um, cozinha pra outro, enfim. Qual que era, nesse sentido, tipo de etapa, as mais legais, por exemplo, as mais confortáveis para os pilotos em termos de hospitality e as mais perrengue chique, assim? Ah, Que nem você falou, por exemplo, essa que eu fui foi na Bélgica. Então, realmente, tinha os motorhomes grandes ali,
Então era tudo bem espaçado, tinham as áreas maiores. Mas, por exemplo, Interlagos, a gente sabe que é aquelas Casinhas casinhas atrás. ali atrás. Não, porque né, só na Europa que pode viajar com os Sim, motorhomes, é, né? sim. A partir quando é fora e todo mundo tem o mesmo Uhum. container que você pode guardar suas coisas e aí cada um leva o que quiser, né? Com peso restrito, tamanho restrito. Uhum. Mas aí vai muito da pista. Eu acho que, por exemplo, quando a gente começou a correr na China, cada equipe tinha quase uma mansão que tinha atrás dos boxes ali. Uhum. Mas não tinha muita cultura, né? Você não tinha muito fã lá, não era... Sei lá, você vai pra Monza, é tudo apertado, tudo confusão, mas você sente Uma alma, Energia. os hotéis são pequenos em Monza, tudo quarto velho, isso, aquilo, porque Uhum. obviamente cidade mais antiga. Então, assim, eu acho que talvez, não sei, difícil falar. Inglaterra também é ruim de hotel, então tudo é meio longe, você vai ficar num hotel um pouco melhor, vai ser mais longe, pra Uhum. chegar na pista é difícil. Ah, não, na verdade, Silverstone ficava em motorhome. É uma das únicas pistas que deixava ficar o motorhome dentro da pista. As outras, na época, eles não deixavam os pilotos ficar com o motorhome dentro da pista. Aí Silverstone deixavam, por causa do BRDC, tinha um negócio, e a pista também era muito grande, então Uhum. tinha muito espaço lá dentro pra... A gente alugava 4 motorhomes. É o do Betinho Valério? Aí botava o pessoal da Fórmula 2 brasileiro. Tinha o Betinho, eu alugava 2, um pra mim e outro pros amigos. Quem que tava no outro? Não lembro agora. Enfim. Separaram 2 pra amigos, um pra mim e um pro Betinho. Ele nunca me convidou para isso, dos amigos. Né? Ah, não dava. E você? Mas legal. Que era mais uma época... Era outra É, época. Mais legal, corrida no Japão. No Japão? No Japão. Tipo, a quantidade de fã em geral, e não era fã, sei lá, só pro piloto japonês, era Uhum. pra Fórmula 1. E a organização deles, que sempre me chamava a atenção, né? Todo mundo, por exemplo, a maioria das pessoas chega aqui no Brasil com um guardanapo molhado e uma caneta Bic para você assinar no guardanapo. E quando você tem uma certa dificuldade, a pessoa fica brava com você. Só que a pessoa não entende que, por motivos óbvios, é meio impossível, né? Você assinar num guardanapo molhado com uma caneta Bic. Lá no Japão, por outro lado, eles chegavam com uma placa, né? Meio que uma placa branca, uma, sei lá, cartolina. Também era assim na sua época. Já vinha com a Sharpie, já pronta para você Canetinha. assinar. A canetinha. Sei lá, aquela Ah, canetinha lá. mais- Pra você... Sim. E, meu, era muito legal. Era muito legal. E a quantidade de gente, e você via que eles estavam vibrando com a Fórmula 1 em geral, entendeu? Mesmo se eles falassem com Ayrton, Berger, Mansell, daí vinham falar com você. A Minardi, por incrível que pareça, tinha a parte da Minardi que chama Minardi Japan. Então tinha fã pra caramba quando ia lá, exatamente. Meu primeiro ponto na Fórmula 1 aconteceu lá no Japão. Ao longo daquele ano também eu cheguei aí, sei lá, umas 5, 6 vezes para o Japão só para tentar fazer uma ativação, um engajamento comercial maior para a Minardi. Não, era bem legal. E perrengão? Mônaco. Mônaco, não? Mônaco. Você não consegue se mexer naquele lugar. Tudo é difícil. E não tem nada a ver com a pista. Eu sempre gostei da pista, sim, mas para você se mexer lá é impossível. Nossa, você tinha que fazer um jantar à noite, você tinha que, para você andar 2 quilômetros, ou você ia a pé, ou você ia de scooter. Mesmo de scooter era difícil, se você fosse de carro era 1h30 para você andar. Não, eu só usava patinete. Então, Era de boa. não, Parava o patinete dentro do A restaurante. impressão que eu tenho é que Mônaco é tipo caótico. Não, mas é um caótico organizado. Mas no dia a dia. Tirando a corrida. Depende da época. No verão é bastante, né? Ah, não, inverno não tem Entendeu? ninguém lá. Ninguém. Tá as Inverno. moscas. É. Mas é organizado. O Mônaco pra mim foi tranquilo. Pegava patinete, é porque na época dele não existia patinete Que não tinha elétrico, né? patinete. Sim, Não. existia. Não, mas é mesmo. A gente tá falando de quase 15 anos de diferença. Você foi o quê? 2006, 2007? 7 a 9. 7 a 9, então. Eu fui em 92, 3 e 4. Quando eu tava nascendo. O Baby Nelson. Tá aí.
Engraçado que não, tem um vídeo de 92 que ele aparece ali. Baby Nelson e quarentão, vai, Ele continua. aparece Vai. no vídeo 92. Não adianta você falar 40, senão você tem 70. Tá aí, Sério. então, os perrengues dos pilotos. Eu lembro muito que você falou esse negócio da cartolina. Tem um pessoal nos torneios de tênis com aquelas bolas gigantes ali, tipo, que já chega lá pra Exatamente. autografar. Aliás, mandar um abraço pro João Fonseca ali, o Gabriel Bortoleto do tênis. João, uma campanha incrível ali, mais um ídolo do esporte surgindo. Turma, a gente pode falar, quem não tá podendo falar muito são os pilotos. Já que o Ben Sulayem disse que vai começar a monitorar, não pode mais falar palavrão. O Adrian Formou, piloto do WRC, tomou 10 mil euros de multa porque falou alguma coisa, um pi, lá na entrevista. Estão pegando pesado, é muita frescura. Ainda bem que não tem isso na Stock Car, né? Senão esse daqui no final do ano ia ter que vender as calças pra pagar, né? Vai, continua. Ele tava falando, você interrompeu Se por é ele. muita frescura, vocês acham que tá certo, tem que policiar, Eu vi, outros tem que ser o exemplo. eu vi um post no Instagram outro dia, eu devia ter salvo, que eu não consigo mais achar ele. Falando um pouco dos programas que tinha na Globo, né? O Sai de Baixo. Uhum. Tipo assim, que era muito engraçado. Falando sobre todos os assuntos polêmicos, sobre todos os temas que hoje em dia é tudo meio, né, complicado de falar ou de mencionar ou qualquer coisa. E todo mundo vivia bem, né? Ninguém discriminava, na minha opinião. Pelo menos eu tava na escola, sei lá, não tinha muito esse problema, né? Todo mundo vivia bem e morria de rir, né? Mas eu acho que são situações diferentes. Primeiro que, sei lá, uma coisa é isso, outra coisa, por exemplo, o lance do palavrão. Os caras falam, meu carro tá uma pi, não sei o quê, ou no rádio da equipe que vaza na transmissão. Mas Oh, você acha que esses pilotos, pega o James Hunt, ou meu pai, ou as pessoas que talvez falariam naquela época, Não, falavam também. falavam essas coisas, você acha que isso... Eu acho que é o calor do momento. Mas isso, você acha que isso a geração das crianças que viram isso afetou a... Não, por mim os caras podem falar palavrão. Afinal, os caras... Não, tudo bem, mas a preocupação do do a Ben bicho Sulayem. lá, sei lá, a Alahan, sei lá qual é o nome dele? O Ben Sulayem. Ben Sulayem. Preocupação deles são as crianças que estão vendo para não ter isso como Como exemplo. exemplo. Não tem como. Eu tenho uma opinião polêmica sobre o rádio na... Quer dizer, polêmica, entre aspas, sobre o rádio na corrida, ou a transmissão. Eu acho que tá passando muito. Eu sei que é muito legal, você sabe, ouvir a comunicação, ouvir o que o engenheiro tá falando com o piloto, acho que tem muita coisa bacana, mas pensando como uma transmissão, por exemplo, os rádios são sempre em inglês. Então, tipo, no Brasil, as pessoas não falam inglês. Então você tá ali narrando a corrida, e daqui a pouco, toda hora entra alguma coisa, o rádio entrando várias vezes. O rádio tá entrando, tipo, na minha visão, muitas vezes. Uhum. Então, Mas acho que como é que você vai fazer com o rádio em inglês? É Então, a língua que eles falam. aí você tem que... Exatamente. Mas aí está, você tem que parar e traduzir. Por isso que eu acho que tá tendo muito rádio durante a transmissão. Mas a Fórmula 1 não consegue... é porque Eles editam ainda. eles editam, mas é porque também tem... Pelo aplicativo você pode ficar ouvindo ao Sim, vivo as sim, coisas, sim, né? Então sim. não tem como... Mas é que o rádio, ele entra no sinal internacional. Sim, mas... Entendeu? É o mesmo sinal, ele Mas entra o rádio. até 10 anos atrás, Você não tinha. a FIA, ou a transmissão, né? Como é que chama? A broadcast, Sim. sei lá, eles editavam tudo, né? Tipo assim, você não ouvia o rádio do fulano na hora. Uhum. Eles pegavam alguma coisa e aí... Não, hoje também funciona assim. Hoje eles pegam... É que você hoje no F1 TV, se você colocar na câmera on-board do piloto, você ouve em tempo real. Uhum. Mas quando vai pro ar, às vezes, por exemplo, se o cara fala assim, como tá teu carro? Tá uma merda. Aí o cara, tipo, vai botar o pi no meio, entendeu? Não vai sair o shit no ar. Tá bom, mas por que eles não continuam fazendo isso se eles estão tão preocupados com... Então, porque o Ben Sulayem quer punir quem fala isso no ar. Que eu acho errado, porque você tá no calor do momento. Não, é tá no meio da errado, lógico que é corrida errado. É errado. Não tem hora que, né, você não... Essa geração nova, eles já têm que ser atores na hora das entrevistas, né? A pessoa te pergunta, o que você achou daquele incidente do Lando, isso, aquilo. Metade já responde assim, não, estou muito feliz de estar no Brasil, meu país predileto, que isso, que aquilo. O negócio do Lando, não, o negócio do Lando a gente vai resolver, tá tudo bem, isso aqui, sabe? Tipo, não tem... Você não ouve o cara falando realmente o que ele tá sentindo, se ele tá puto, se ele
se ele acha que o cara tava errado, se ele vai se vingar. Não tem mais isso. Acho que o único lugar que tem isso é a NASCAR. Talvez a Indy um pouquinho, ou a versão a mais americanizada de automobilismo tem um pouco. Teve uns... Lembro, foi ano retrasado, não foi? Acho que o Dixon chamou o Grosjean de pedaço de lixo, uma coisa assim. Teve uns arranca-rabo bom também. Mas precisa disso, entendeu? Você precisa disso. Os fãs precisam conhecer quem são as pessoas de verdade. Não adianta também ficar você pulindo o cara pra ficar certinho, bonitinho, pra atender todos os... Cara, tem hora... Sabe, o James Hunt foi o James Hunt porque pela característica dele, dentro da pista e fora das pistas. Meu pai também tinha um jeito um pouco diferente dentro e fora das pistas. Então, Não, fica tudo igualzinho. Fica tudo robozinho, o que engessado. tá quase hoje em dia, entendeu? O único que é um pouco fora da casinha, às vezes, é o Max, que ele fala o que pensa, mas... Ah, o Alonso também. Mas... Eu gostei do Russell também, recentemente. O Russell falou... Mas o Russell, ele já... Você já acha que ele é mais um personagem? Ele já assim? fala pensando em tudo que ele já tá falando. Ele já programa tudo. Tá. Então, assim, ele já é de uma geração que ele já é assim, fora que deve ter aprendido com o Hamilton. Então, ele já, tudo que ele fala é calculado. Já pensando em tudo, entendeu? Então... Ele parece o bonequinho do Playmobil. Você falou que era um outro... Não, Thunderbirds também. Não, mas a Fuga das Galinhas. Isso eu já não sei. Sabe? Não sei. Se eu soubesse, eu falaria. Essa eu não sei. Eu te mostrei no outro programa aqui. É que o Christian mostrou o tal do... não, é verdade. Você mostrou, eu lembrei agora. Você mandou aqui, eu lembrei. Tá, então. Mas, por exemplo, você trouxe aquele exemplo lá da Indy. Eu acho que as coisas interessantes também são legais a gente ver. A gente viu o Power quando desceu do carro em Loudon, que ele mandou, certo ou errado, é outro problema. Eu particularmente... Eu acho que ele tava certo. Não, eu acho que ele estava certo... Em estar insatisfeito, em talvez estar não insatisfeito, em fazer isso numa sala fechada, mas não em público. Só que aquilo foi a emoção do momento. E a hora que ele mandou o dedo lá para a torre de cronometragem lá, nossa, a gente viu quanta mídia que aquilo gerou no mundo inteiro. Então, eu acho que isso faz parte do esporte, faz parte daquilo que você está sentindo, seja lá se você estiver correndo de carro, no tênis, no futebol, no vôlei. E daqui a pouco fica um negócio sem exatamente, emoção, entendeu? Lógico que tem que talvez controlar, mas acho que talvez tenha que ser, talvez 50% a gente tomar cuidado, 50% a transmissão também, se ela não quer passar, ou se ela tem regras, ou se ela tem alguma coisa de compliance, que tem criança assistindo, tá bom, então você também tem que fazer o seu, porque isso aqui é um esporte que a gente tá lá com o coração batendo a 170 durante horas, 2, 3 horas, e... sabe, bota ele pra correr uma esteira ali durante meia hora, começa a dar tapa na cara dele, isso aquilo, quero ver se ele não vai xingar alguém, entendeu? Tipo, porra, faz parte isso aí, não tem jeito. A gente tá criando, sabe, são fãs que acompanham pilotos não pelas vitórias, mas também pela característica dele, seja arrojado, do jeito que ele fala, tudo, né? Então... Agora, por exemplo, se você ouvir as transmissões da NASCAR, diga-se de passagem, as 500 milhas foi ontem, falaremos sobre isso. A gente vai falar logo mais. Você não vê, enfim, isso daí, e os nervos estão à flor da pele lá na NASCAR Você também. ouve também mas... de pi, ouve bastante. Não, ouve. Ouve bastante. Você tem razão. Só que lá, sei lá, eles não pegam tanto ao pé da letra que nem eles fazem lá na Fórmula 1. Então, de repente, não sei, a Fórmula 1 deveria mudar um pouco nesse aspecto. O Ben Sulayem acho que tá muito... O quê? Tá muito radical, então? Um pouco demais. Porque também é isso, cara, é o calor do momento. É o calor do momento. Você não consegue ser... Esporte... O Nastinho falou um negócio que é não, verdade. e esporte existe por causa disso, Sim. o calor do momento. E isso que é uma das coisas bacanas do esporte. É a mesma coisa, ótimo exemplo. O João Fonseca, inclusive você estava narrando. O que você comentou pra gente? Que provavelmente foi uma das maiores emoções que você teve dentro de uma cabine. Sim. Você estava andando dentro da cabine que nem um peru. Por quê? Porque é o calor do momento. Aquilo faz parte, é o esporte. Isso que é legal de ver.
Agora, você vai chegar na pista, ninguém pode falar com ninguém, ou se falar, tem que tomar cuidado. Eu fiz um evento o ano passado, que a gente teve que entrevistar o Lando Norris e o Oscar Piastri. Piastri. Uhum. Nossa, eu e o Rubinho entrevistando os dois, metade das perguntas já vieram tudo pronto. Uhum. E, você não pode falar disso, não pode falar daquilo. Bom, então você quer que eu fale do quê? Uma vez eu entrevistei o Vettel, assim. Então, Eu tinha mandado as perguntas pra Ferrari, aí elas aprovaram. Chegou no dia, eles cancelaram todas as perguntas que eles tinham aprovado, porque eu acho que o Vettel brigou com o presidente da Ferrari, uma coisa assim, tava meio que quase de saída já. Aí eu falei, tá, eu vou falar sobre o quê? Não podia falar sobre Fórmula 1, não podia falar sobre... E aí? A gente ia falar sobre churrascaria, caipirinha, não sei o quê, porque acabaram vetando ali as coisas. É. Isso aí eram os exaltados dos rádios das equipes, aquele calor do momento. Falando em calor do momento, pô, vocês lembram qual foi a corrida mais quente que vocês já encararam? Eu aqui na Stock, vocês já pegaram umas quentes ali que... As corridas que não tem muita reta da Stock Car, definitivamente o carro mais quente que eu já andei foi Stock. O Stock. O Rallycross também nos Estados Unidos, só que as provas lá são muito mais curtas. Só que lá tem que vedar o carro inteiro por causa da poeira. Tá. Então você não tem ar nenhum entrando e esquenta muito. Eu não sei, porque o motor, ele é Aquele turbo motor é doido, né? e é um motor de 600, 700 cavalos. Não sei, esquentava tudo, mas ficava tudo pelando lá. Mas eram só 10 minutos, então é tipo assim, você não é respirada e ficar debaixo d'água só 1 minuto, beleza, você consegue. Mas o problema da Stock Car é assim, era um pouco mais frio do que o carro do Rallycross. Ele é um pouco mais frio, só que você fica 1 hora lá, né? 1 hora Uhum. e muita concentração. Tipo, é diferente. É uma maratona contra um sprint no Uhum. Rallycross. Na Stock Car já sofri muito. Já, assim, da moleira no final da corrida, torcer pra acabar e de perder a concentração. Isso já Caramba. aconteceu. E você, Cris? de Fórmula foi de A1 GP, lá na Indonésia. A Fórmula 1 foi Malásia, a Fórmula 1. Então, lá na Indonésia, acho que Baku. Não, Baku não. Ai, caramba, esqueci o nome. Baku não existia quando você Não. Era uma outra lá. Era uma outra lá que eu esqueci. Bom, você acordava de manhã, porque você chegava, o fuso tava enrolado, tudo, então eu tava, sei lá, tava acordando às 4 horas da manhã, você saía do quarto às 4 horas da manhã, você já tava suando. Imagina a hora que você entrava dentro do carro. Só que, como ele tinha comentado, por ser um carro de Fórmula, areja muito mais, circula muito mais ar. E daí de carro fechado, o Watkins Glen. Também essa questão da reta, o que é mais... Não, porque a pista fisicamente, ela exige bastante de você, que é tudo curva de média e alta, com exceção, sei lá, de uma curva. Então, algumas curvas são inclinadas, então fisicamente é uma pista difícil. Além disso, no verão, quando você pega um dia quente em Watkins Glen, acho que teve das 8, 9 corridas que eu corri lá, acho que teve umas 2, 3, uma delas a gente ganhou, inclusive tiveram que me tirar do carro depois da corrida, porque foi aquelas coisas de momento, né? Uhum. E aí eu e o João dividi a corrida, né? 3 horas um, 3 horas outro. Então um guiava 1h30, o outro 1h30, daí 1h30, 1h30. Terminava a corrida. E daí a hora que eu entrei no carro, começaram a sair as bandeiras amarelas, e daí, não, vamos deixar mais uma, a gente tira daqui a pouco, o Christian tira, daí mandava o rádio, daí foi chegando perto do final da corrida, eles ficaram com medo de me tirar do carro, porque eles pensaram, nossa, de repente numa troca de piloto pode dar alguma coisa errada, pode perder tempo, e daí a gente, sei lá, a gente vai voltar para trás da fila, e eu acabei ficando 4 horas no carro, a hora que eu tava estragado aquela corrida. Uau. E na verdade eu também não tinha me preparado para isso, porque eu falei, vou guiar 1h15, 1h30, aquela média, às vezes passava, não era 1h30 certinho, né? Às vezes um guiava 1h40, tudo, eu falei, 1h15, até no máximo 1h30, daí desço do carro. Enfim, me preparo para fazer essa outra 1h30, mas foi bem diferente a história. Realmente as coisas ficam quentes, ainda mais em dia de calor. E se você não é um piloto, mas também tem que ir ali ficar com uma boa aparência bacana e transpira bastante, a Insider tem uma solução muito legal para você, que é a segunda pele da Insider,
que você pode utilizar, olha só, além das tech shirts, que nem eu estou utilizando, ou a polo que o Christian está usando, você pode usar agora a segunda pele, até mostrar aqui melhorzinho para vocês. São duas versões, essa aqui inclusive é a mais extrema, com proteção dupla, a undershirt da Insider, exatamente para você não transpirar tanto. Eu uso ela debaixo da blusa. Então, Você usa já? nas Daytona 500, né? Olha Final de só. semana. Olha aí. Então, exatamente para isso. Você coloca por baixo da camisa do trabalho, Exatamente. para camiseta, o Nelsinho tá utilizando a dele. Debaixo de Daytona. Então, serve pra tudo, né? Só não pra corrida, porque a gente tem que ser aquela mais ser anti-chama na grossa, corrida. tem que ser de chama. Mas Mas você pro é dia a dia, o piloto do dia a dia, no caso, que vai pro escritório, que vai ali para algum o Cris vai poder usar nos finais de semana de O Chris vai poder corrida. utilizar nas finais de semana de corrida. Tá aí, ó. Exatamente. Essa já é Aí. para você aqui, ó. Pode utilizar aqui. Obrigado. Essa Insider Aqui, ó. disponibilizou para você. E para o Christian poder comprar mais, porque afinal serão vários finais de semana de corrida, ou para você também comprar. Seu tamanho, a média aqui, ó. Essa é a extra. É até mais grosso aqui de baixo. É até mais grosso aqui perto da axila. Já que ele vai suar bastante, porque o Nelsinho vai dar trabalho para o Christian ao longo E não do é final pouco, de não. semana. E não será pouco, não. Para comprar mais, como o Christian fará, ou para você também poder aproveitar isso, utilize o cupom Pelas Pistas, que você vai ter 12% de desconto, fora todos os outros descontos já do site da Insider. Então, vale a pena. Certo? Opa. Bacana ali o Christian. Depois que o Christian fez a parceria com a Insider, que você vai comentar mais arrumadinho, mudou, cara. Aí, olha só. Daqui a pouco ele vai aparecer em outra top team ali na... Ô, Insider, manda umas calças, uns shorts pra ele, porque a calça ainda vem rasgada, tem tênis velho, essas coisas. As blusas são novas agora, mas se puder a gente arrumar agora o resto dele... Eu ganhei o short deles, eu não sei o Cris, porque ele só vende calça velha aqui. Um short legal. É. Cara, tudo muito bom deles. O meu predileto é a cueca. É a cueca. É a cueca. Bora para a segunda parte do duelo das equipes, temporada 2025 da Fórmula 1. Temos aqui alguns duelos interessantes ainda por fazer. Teremos Ferrari, Red Bull, Williams, Aston Martin e McLaren. Essa vai ficar por último aqui, porque essa acho que é a mais, talvez a mais promissora. Vocês acham que essa é a mais McLaren? McLaren? Eu acho que essa vai ser... Vou deixar por último a McLaren e Ferrari. McLaren e Ferrari. Vamos deixar por último, então, McLaren e Ferrari. Começando pela Aston Martin, que acho que é a mais barbada. Essa aqui, Alonso e Stroll. Aquele percentual de desempenho de Alonso e Stroll. 8-2. 80-20 pro 80-20. Alonso. Ah, Não, 75-25. 75-25. Começou a usar as casas, entre aspas, decimais ali, o Nelson, agora aqui pro Lance Stroll. 90-10. 90-10? Opa. Você acha que... E eu só não falo do... E eu só não falo 100% porque vai ter alguma corrida que vai Tá. ter algum problema mecânico no carro do Alonso e daí o Stroll vai estar na frente dele. Ah, eu vou nesse... Vou num 70-30 aqui. Ô, louco. O Stroll tá andando, hein? É 5% a mais que o Nelson. Então. Mas acho que foi meio que isso esse ano também. A gente fez o levantamento no final do ano, mas acho que foi perto O de Alonso, que tem 2 anos, 25, 26? 25, 26. Então, 25, 26. Vocês veem ele Não, estando no mais grid em isso, não. 27 ou não? Não, duvido. É, acho que vai ser difícil. Ainda mais se 26 não for o... Acho que se 26, o conjunto, Honda, Andrew Newey, tudo funcionar, E vai depender também se eles conseguirem pegar o Max ou não. Se eles não É. conseguirem pegar o Max, enfim. Vai depender de muita coisa, mas eu acho muito difícil. você acha que, por exemplo, se eles conseguirem o Max, tira o Lance? Não, tirou Tirou o Alonso? Tirou o Alonso. Certeza. Por exemplo, para 26, Max sobrando no mercado, o Eles- Alonso sai? Sai. Mas seria interessante. Não ver- seria mais. Eu não vejo. Eu vi o Alonso muito cansado no final do ano. É. já. Mas eu, Mas ele tava bem debilitado, né? Então, mas no eu- México, ele passou mal, quase que o Drugo correu. eu acho que seria interessante na corrida. Eu não acho que seria interessante na Não, classificação. como equipe, eu acho que seria muito... Não, Ah, eles como teriam- equipe, como mas equipe. eu acho que o Max não, o Alonso estaria muito mais próximo do Max na corrida do que Na na classificação. É. Rapaz, ia ser doido. Pensou? Substituição, sai Alonso, entra Max e o Lance Stroll fica. Eu sei que é o filho do cara, mas enfim. Um que também acho que vai ser relativamente barbada. Quer dizer, esse vai ser. Vou deixar o Williams no meio aqui. Red Bull,
Max Verstappen e Leon Lawson. Oi. A gente tá falando de corrida, né? É, Ou tudo em geral? no geral. Tudo. Tudo. Geral, acho que 90-10 o... 85-15. 85-15 o Lawson não termina o ano. Não, ele tem que terminar o ano. Não sei. É, tipo, vai Tem trocar que de- botar no lugar. tem o Tsunoda. Pode. 85-15. 85-15. 85-15. Por isso você tá colando de mim, olha só que safado, ó. Você colava na escola? Ah, sempre tem que dar uma coladinha, né? Falar que Você não fala isso cola. pra sua filha? Ela já veio falar pra mim outro dia a técnica que ela tá usando. pra É colar, mesmo? né? Ah, ô pai, não é? Eu dei uma olhadinha. Né? Uma vez eu arrumei uma namorada por causa de cola. Então. 80-20. Eu botei 80-20 também. Lembrando que você em casa pode já colocar também aqui, colocar nos comentários os palpites de vocês, além de deixar like no vídeo e se inscrever no canal também aqui. O ano passado contra o Pérez foi o quê? 100% Verstappen, não foi? Em quali foi. Foi, né? Foi. Em corrida acho que só foi uma que eu acho que o Max foi mal. É, mas foi mal porque aconteceu alguma porque acho que coisa. ele quebrou, exatamente. assim, foi... Aliás, o Max, vocês viram? O Max está liderando o campeonato mundial há 1000 dias. Nunca- São 1000 dias corridos. desde Nunca quando ele ninguém assumiu. na história da Fórmula 1 liderou o Mundial 1000 dias consecutivos. 1000 dias consecutivos. Dias corridos. Antes o recorde era do Schumacher. O recorde eram 896 dias. Do O Coulter Schumacher. acabou com esse recorde. Como Coulter? Porque o Coulter ganhou a primeira prova de 2003. E aí ficou líder no campeonato de 2003. Tá. Quebrou esse. Quebrou essa Uhum. hegemonia em 2003. O David Coulter, lembrando que são dias consecutivos, claro que até começar a abertura na Austrália serão 1029 dias que o Max vai estar na liderança do campeonato. Williams, Carlos Sainz e Alex Albon. Pô, eu vi uma da Williams. 65-35. Vocês Pra quem? Pra quem? estão curiosos, hein? Imagina. Só a gente. Pro Carlos. 65-35, Carlos Sainz. Cara, foi um bom número esse. Eu vou num 60-40 Sainz. Vamos ver quem que o Cris vai colar. Ih, 70-30 Sainz. 70-30 Sainz. Acho que vai ser mais... Acho. O Sainz, que falou que o carro tava legal. Claro que todo mundo... Alguns shakedowns foram feitos. Lembrando que a gente tá gravando o programa na segunda-feira. O lançamento de todas as pinturas será realizado na terça-feira. Mas o carro de pista mesmo a gente só vai ter lá no Bahrein na pré-temporada, que inclusive vai ter muito conteúdo bacana aqui no Pelas Pistas. Por isso que eu falo para você se inscrever no nosso canal do YouTube, que vai ter conteúdo direto da pista do Bahrein durante a Você tá pré-temporada. indo quando pra lá? Aí. Viajo hoje. Hoje à noite? Hoje? Sim, hoje. Você vai pra onde? Pra Europa antes? Estados Unidos, depois vou pra Europa. Fazer o aero Piquet. Que nem a gente faz o aero Chris quando ele volta de viagem nos Estados Unidos. Ficar rastreando o avião. Mas daí você vai com o Max lá pra Vou pra Bahrein? Europa, a gente vai pro treino depois. Momento Aviões e Músicas. Um abraço pro Litro Aviões e Músicas. Eu vi um negócio da Williams que chamou atenção. A Williams tinha todas as peças dos carros catalogadas numa planilha Excel. O James Wallace, quando viu aquilo, ele ficou tipo, como assim? Está tudo numa planilha Excel, todas as peças do carro. E não era um sistema, tipo, moderno, um RP, uma coisa estruturada. A Williams tinha, tipo, numa planilha Excel as peças. Freio, disco, não sei o quê, parará. Porca do não sei o quê. Mas isso é normal. Não, as equipes utilizam sistemas mais modernos, não numa planilha Excel. Ah, tá. Você tá Entendeu? dizendo pela... Pela modernidade. Pô, acabou a peça. Qual que é a peça? Ih, não sei. Pera que eu vou olhar no Excel o negócio ali. Procura naquele Ctrl F lá e procura na planilhinha ali. Você utiliza Excel na equipe, Cristian? Eu acho que, Thiago, o importante é você ter um controle. É óbvio que existem maneiras mais modernas, inclusive de até interação com os outros engenheiros e as outras pessoas que trabalham lá na equipe, mais fácil, meio que plug and play. Você aperta um botão, você mudou uma peça aqui, já aparece em todos os lugares. Sim,
Só que eu acho que é um pouco de old school aí, né? A Williams é bem old school e ela tinha tudo catalogado certinho. E aquelas coisas que o tempo vai passando, sempre funcionou dessa maneira. Então, para que ele vai mudar? Para que isso? Para que aquilo? Mas aí eu acho que mostra o quanto que é importante se você estar atualizado com os sistemas novos para você também conseguir se desenvolver. Os princípios da Williams estão corretos? Sim. Só que, de repente, aquilo que você comentou, né? O James chegou lá e ficou horrorizado. De repente, eles precisam se atualizar. Porém, o que eles estavam fazendo tá certo. Tem que ver que não pode transformar o old school em ultrapassado. Então, mas às vezes é aquilo que eu tinha comentado. Funcionou, então vamos deixar assim, sabe? Você fica com uma certa resistência de tentar experimentar o desconhecido. Para que eu vou abrir a outra janelinha se essa daqui já está funcionando? Então, sim, mas é importante você se atualizar. Falando em atualizar, bora atualizar o nosso placar aqui dos desafios dos pilotos. Agora eu quero ver. Agora vai começar pelo Chris, tá? Tá bom. Ferrari. Ferrari. Vai meter o vermelho aqui, porque é o escuderia. Ferrari. 70-30 Leclerc. 70-30 Leclerc, você acha? 70-30 Charles Leclerc. Quer justificar? Eu acho que momento de um e de outro não tem absolutamente nada a ver com o talento do Hamilton. De novo, vou reenfatizar o que já foi dito algumas vezes aqui. Falar o quê de um cara que foi 7 vezes campeão do mundo? Algo de especial ele tem que ter. Agora, o momento do Leclerc na Fórmula 1 é muito mais propício para 70-30 do que o do Hamilton, até pela idade dele, pela motivação, por tudo que está acontecendo na vida do Hamilton, por tudo que está acontecendo na vida do Leclerc. O Leclerc ainda não foi nenhuma vez campeão do mundo, então eu acho que ele está muito mais focado. Não que o Hamilton não esteja, mas ele está focado de uma maneira diferente. O apetite dele é maior. Exatamente. Do que o Hamilton. Então, eu vou stick to this. 65-35. Pra Leclerc. 65-35. Um pouquinho mais. Na verdade, ele queria falar 70-30, só que daí, como ele não queria dar o braço a torcer, que ele estava me copiando, ele falou 65-35. O que justifica esses 5% a mais pro Hamilton e os 5% a menos pro Leclerc em relação ao Chris? Eu acho que bom, tem algumas horas que o Hamilton vai acertar algumas voltas. Por mais que eu acho o Leclerc muito bom, eu não sei se é porque ele não teve o carro ainda bom o suficiente, mas ele não tem demonstrado uma dominância dentro da equipe que nem o Max já teve, né? Tudo bem que o Max nunca teve um companheiro forte igual eles, mas eu acho que em ritmo de corrida vai se igualar muito. Em classificação, talvez o Leclerc vai acertar a maioria, provavelmente 80% na frente. Mas nas corridas ele não tem mostrado tanto, então acho que vai dar a dominância não vai ser tão grande dele pelas coisas não serem tão dominantes na parte dele, eu acho. Lógico que isso depende muito do momento da equipe, né? Você pilota de uma maneira quando você está liderando uma corrida, você pilota de outra quando você está brigando pelo 5º lugar. Então, vamos ver. Agora, vou fazer uma pergunta. Vamos supor que o carro da Ferrari vai nascer bala 10, exatamente, falou tudo, Thiago. Esse 60, depois de 3 corridas, se a gente fizesse exatamente a mesma análise. Ganharam as 3 corridas. Esse 65-35, você acha que muda ou você vai continuar em cima desse número aí? Eu acho que eu vou continuar. Talvez iguale um pouquinho mais, mas o Leclerc continua na frente. Em todos os cenários, eu acho. E você? Eu acho que sim, eu acho que vai ajudar ambos os pilotos, que é óbvio que vai dar aquele gás a mais, né? Vai dar aquela motivação a mais, mas do mesmo jeito que vai dar para o Hamilton, também vai dar para o Leclerc, porque o Leclerc vai saber, nossa, de repente é a chance da minha vida, né? Eu não sei se eu vou ter outra chance para
para ser campeão do mundo, sei lá, ou pela Ferrari ou por qualquer outra equipe. Então, eu acho que eu também diria que eu vou ficar no meu 70-30. Vou fazer um disclaimer. Se o carro nascer bala, eu acredito que o Hamilton ande na frente. Eu apostaria tipo um 55-45 Hamilton. Porque você acha que a motivação vai ajudar mais ainda Tipo, ele do que o Leclerc? Exato, do mesmo jeito que você fala. Talvez porque ele quer é a minha aquele última oitavo, chance. é a minha última É a minha chance. última chance. Pro Leclerc é a primeira, eu não sei se eu vou É a ter minha outra, e última, para exato. ele é a última. Se o carro não nascer bala, foi um carro, putz, sei lá, Mercedes tá na frente. Será terceiro ou Quarto quarto? carro, aí o Leclerc acho que vai bem melhor. Perto, sei lá, uns 70-30, 60-40. Mas eu acredito que se o carro nascer legal, nascer bala, o Hamilton Pode crescer. pode crescer. Eu acredito que vai ser essa a proporção. Bom, então a gente espera que sim, né? Porque todo mundo adoraria ver Ó. um Hamilton no mix. Imagina ele batendo roda de verdade com o Max, entendeu? Porque os dois estão com carros competitivos e, sem esquecer, enfiando um Lando aí no meio, Piastri. Que é a próxima equipe Então. agora. Que é uma equipe que terminou bem o ano, vem numa crescente, e eu acho que essa é a guerra fria da temporada entre eles, hein? Esse é difícil. Esse é... Porque a ideia é que Então. o carro vai nascer bom. O quão bom vai nascer? Ou é o melhor carro, ou é o segundo melhor, se a gente for pegar o histórico dos últimos 2 anos. Então, na pior das hipóteses, é um carro para brigar por vitória, junto ali, Então agora a gente passou para a McLaren, McLaren né? agora. Tá. Norris e Piastri. 55-45. Para Norris. Norris. Eu acho que falta uma pitada de sal em ambos os pilotos, comparado com o Max, comparado com o Hamilton. Definitivamente, eles não... Eu tô falando de contexto geral, né? Uhum. Eles não estão no mesmo nível ainda. Eu tô um pouquinho mais tendencioso ao Lando, porque, não sei, uma coisa que no Piastri, às vezes, eu acho que essas diferenças, essas oscilações grandes que ele tem. Sim, todo mundo chega depois da corrida e fala, nossa, o Piastri, a hora que ele acertar tudo, a hora que ele tá o quê? Tá indo pra 4ª temporada dele na Fórmula 1. Terceira temporada. Terceira, então a hora que ele acertar tudo, tiver um pouco mais de experiência, ele vai debulhar o Lando. A 2ª temporada dele eu vi um pouco desse ups Também. and downs, né? E eu Eu acho ainda foco na classificação. Acho que a classificação é onde ele tem que cravar mais. Porque ele largando na frente, que daí já muda já o muda cenário inteiro exato. da Você corrida. tem menos que recuperar. Mas eu ainda enxergo o Lando um pouquinho mais forte que ele. Sim, o Lando às vezes deixa a peteca cair de vez em quando, como ele foi criticado por todos, né? Mas eu ainda vejo um Lando um pouquinho mais forte. De repente, quando a gente fizer isso no começo do ano que vem, a minha opinião vai mudar de novo. Mas No meio do ano, a gente faz uma... essa é a opinião para 25. Boa. Quero também saber a sua opinião, hein? Pode mandar aí. Quero saber o seu comentário nessa opinião. Júnior, que tava dando um olhar meio enigmático agora há pouco. 51-49. Que é isso? Ô, louco! Piastri. Piastri, 51. Ouch. 49 Mandou, hein? OP. Oscar Piastri. Por quê? Queremos saber justificativo. O povo quer saber. Polares nos abordarão na rua. Sei, a perguntando. crescente, o aprendizado dele foi rápido. Eu acho que ele vai ter tempo para analisar tudo que ele fez, tudo que ele precisa melhorar para esse ano. Não sei, eu acho que, né, se você olhar o segundo ano do Lando também, foi isso, entendeu? Eu acho que ele vai ser um cara muito bom. E eu acredito que agora, zerando, né, porque na segunda metade do campeonato ano passado, tinha mais jogo de equipe, que já estava decidido que o Lando era o único que podia vencer o campeonato, matematicamente. Então, ele não podia forçar tanta barra. Como agora vai começar do zero, acredito que não tenha nenhuma, né, a equipe vai deixar os dois brigarem por pole, vitória e tudo. E eu acho que o Oscar sabe
qual que é a chance dele. Vai começar dentro da casa dele, né? Na Austrália, a primeira etapa. Então, eu acho que ele já vai começar querendo dar no peito dele. Vai ser uma briga boa durante o ano. Sabe uma corrida que me chamou a atenção do Lando o ano passado? Foi Zandvoort. Tá. Lando ou... Não, o Lando. Ah. Sim. Ele chegou em Zandvoort, fez barba e cabelo na terra do Max, né? Foi bem. Foi bem, foi muito bem. Aquela corrida Não largou bem, que é o... Mas depois sobrou. debulhou, sobrou. Exatamente. Essa terminologia que você acabou de usar. Então, tem esses lances do Lando que ele, não sei, ele ainda impressiona demais, entendeu? Quando ele acerta, quando ele consegue acertar, ele é muito forte. Mas muito forte mesmo. Mas, pelo amor de Deus, ainda falta você, mas todo mundo Não, aqui... imagina. A gente tá falando a mesma língua, entendeu? Não é que tá todo mundo Sim, tá ali, 45. O que é legal disso daí? É que a McLaren vai ser um pau entre os dois. Vai ser bem competitivo. Eu coloquei um 55-45 Piastri. Mesma coisa que eu, só que de piloto invertido. Só que de piloto invertido, porque realmente o Nelson falou uma coisa que é verdade. A segunda metade do Piastri, do campeonato, foi muito boa. Foi muito forte. Se não tivesse talvez realmente a questão do jogo de equipe, ele poderia ter feito muito mais pontos. Por exemplo, a sprint do Brasil ele ganharia, teve que inverter, depois teve até a troca em Abu Dhabi, lá que eles trocaram o posicionamento, mas eu acredito muito que o Piastri, e bato na tecla, a classificação do Piastri é o ponto que ele ainda tem que melhorar mais. Porque você pega, o Lando às vezes é pole, é segundo, e às vezes ele é sexto. Então, com um carro rápido. Então, ajeitando a classificação, largando mais na frente, a chance de você ter que fazer uma recuperação é menor. Mas sabe o que me chama a atenção do Lando? Às vezes, ele, por exemplo, ele tá lá na frente. Se ele não for pole, ele tá em segundo. Sim, então, ele classifica muito bem. Lá na primeira fila. Só que quando ele tá lá na frente, às vezes, ele sobra pro Piastri. Ele não tá lá na frente, meio décimo na frente. Sim, ele tá bastante. Ele tá bastante na frente. E isso... Guardar as proporções, foi meio isso com Max e Pérez. Isso é bem Quer ver impressionante que do Lando, exatamente. É óbvio que não é tão grande a não é tão grande a diferença, diferença. concordo. Mas isso é bem impressionante do Lando. Tá aí, turma. Fechamos em 2 episódios a análise da temporada 2025. A nossa prévia, claro que vai ter pré-temporada, claro que tem muita coisa, é meio que uma futurologia nossa aqui do que a gente acha. Você pode concordar, discordar, pode colocar seus comentários, like no vídeo, se inscreve aí, compartilhe também com o Fã da Velocidade, com seu amigo, sua amiga que quer saber um pouco mais sobre Fórmula 1, falar aqui sobre a nossa previsão. E ao longo do ano a gente vai atualizando para ver quem tá mais perto, quem tá mais longe, se vai mudar alguma coisa aqui. Certo? Já que você está com a camiseta Daytona 500, Nelsinho e Christian, tivemos a abertura da NASCAR neste domingo, 500 milhas de Daytona, 3 horas e 35 de atraso de chuva. Cheguei em casa, liguei a TV, tava na 20ª volta, falei, pensei que tava acabando a última e tava começando a corrida. E aí? O Byron levando 2 anos seguidos, o que vocês acharam da prova? Acho que já começando antes, né? Pelo espetáculo que é a Daytona, né? Imagina, a casa cheia, presidente da República. Hã? Inclusive teve uma galera que demorou para entrar por causa do esquema de segurança do... O Air Force One fazendo volta, Flyby. Flyby lá, enfim. Fala o que daquilo lá? Pelo amor de Deus, aquilo lá é sensacional. Então... Christian, você que correu as duas, Indianápolis e Daytona, quais são as diferenças das duas? Não tô falando que é maior, mas qual que é a diferença, assim, que são públicos diferentes, ambientes diferentes, até volume de pessoas diferentes, mas qual que é a... Você e o Elinho agora que correram as duas. Nossa, eu não tinha percebido que o Elinho ganhou as 24 horas, 21, 22 e 23. Eu tinha esquecido disso aí. 3. Foram 3 seguidas, né? Mandou bem, mandou bem. Se não me engano, o Elinho tornou-se o 64º piloto que correu as duas. Foi. Foi, né? 60º. Você tá nesse rebolo também aí. Então, eu acho que Indianápolis impressiona mais, porque o fã tá mais próximo da pista. Então,
eu lembro o mês inteiro a gente treinando, sim, tinha gente na arquibancada assistindo, tinha, mas era, sei lá, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas espalhado naquela arquibancada, é praticamente como se não tivesse ninguém. E ficava mais gente aquela interna também, né? Não ficava Também fica gente lá na interna. Agora, quando você passa na volta de apresentação com casa cheia lá, você fala, uau, mudou a pista. A tua perspectiva entrando na 1 é que a pista tá mais estreita. Muda mesmo? Muda, não, muda, porque tem tanta cor do lado de fora. É um usando camiseta vermelha, outro azul, rosa, sei lá o que, branca, preta, que você acha que a pista fica um pouco mais estreita, mas na verdade é óbvio que é exatamente a mesma pista. Leva algumas voltas depois que larga para você se acostumar com esse ambiente novo. Ao contrário de Daytona, Daytona é tudo tão grande e o pessoal tá naquela arquibancada. Quem já foi para Daytona sabe que é imenso aquilo lá. Mas é imenso, é muito grande. E tem, acho que da primeira fileira até a última deve ter o quê? Umas, sei lá, 40, talvez mais, 50 fileiras. De degrauzinho. Isso. Então é muito grande e você não tem aquela perspectiva que a pista diminui. Além do que, Daytona tem 200 mil pessoas assistindo, né? Indianápolis vão ter 350, mais ou menos 300 na arquibancada, eles colocam mais 50, 100 lá no infield. Então, agora como show pré-corrida, os dois. Indianápolis é um pouco maior, eu acho que o pré-corrida do que Daytona, mas Daytona é tão impressionante quanto. E a prova? Ah, Meio morna no começo. Indianápolis é mais intensa. Indianápolis é mais intensa. É mais intensa. Mesmo, tipo, os packs de Daytona lá, aquele three-wide rolando. É meio fora do controle, né? Tá. Que nem aquilo que aconteceu no final da corrida. Imagina, o Byron tava, a hora que ele abriu a última volta, ele tava em sexto, sétimo, né? Nono. Na hora quando começou a pancadaria, ele tava em nono. Então, a sorte dele é que ele escolheu a linha de fora, porque se ele escolhesse a linha de dentro, ele estaria dentro da bagunça do mesmo jeito. Como ele escolheu a linha de fora, tudo aconteceu mais embaixo, ele conseguiu se livrar e, enfim, de nono, sétimo, oitavo, sei lá, é que na hora é meio difícil você medir aonde você tá. Ele não, né? Caiu no colo dele, né? De repente ele saiu daquela bagunça toda em primeiro. Daí, é óbvio que ele continuou acelerando até a chegada. O Nemechek pegou o vácuo dele. O Reddick foi em segundo, né? Não, acho que foi o Nemechek chegou em segundo. Bom, Acho que foi o Reddick. Foi o Reddick? Bom, então foi o Reddick. Com 45. Que o Nemechek era 42. Mas Bom, essa prova... Foi o Reddick. Então, essa prova O Nemechek foi o quinto. então... Eu sabia que ele tava no top 5, Tá. o Nemechek, foi o quinto. E o Jimmy Johnson, terceiro, e o Briscoe, quarto, falando no top 5 da prova. Foi exatamente ele. Mas, por exemplo, caiu no colo do Byron. Ele não ia ganhar a corrida. Não ia. A corrida ia ficar... Se ela terminasse... Mas essa corrida... O que eu não gosto dessa corrida é assim... Você tem que assistir até a última volta pra você ver quem vai ganhar, mas mesmo assim... É uma corrida semi de sobrevivência... E sorte, mas né? mas aí muita não importa sorte se você tem que fica ter. ali passeando em 30º, em 20º. O que contam, quando começa a dar 20 voltas pro final, que eu tenho que começar a ir pra frente agora. Aí eles começam a ficar um pouco mais agressivos na defensiva de posição e tudo. Mas, de novo, eu acho que é uma prova... lógico, eles criaram os estágios pra ter um pouco menos disso, mas mesmo assim, é uma prova muito de sobrevivência. Eu tenho certeza que ali os estágios não fazem tanta diferença na característica dos pilotos naquela prova de Daytona, porque eles estão pensando só em ganhar aquela prova, que é a maior prova do ano. Não sei, eu acho, de uma certa forma, um pouco unfair lá pro pessoal que estava sempre liderando, né? Os Penske estavam muito bem lá na frente, sempre. A corrida inteira. Cinder, que tava indo bem, o Cinder já ganhou também. E então... O Hamlin. Sim. Cara, o Hamlin pra mim é o melhor piloto da NASCAR da história em fevereiro. Que nunca ganhou o campeonato. Não, que nunca ganhou tem o Mark Martin também que nunca ganhou, mas em fevereiro o Hamlin, cara, ganhou 3 vezes aquela prova, Daytona 500, ele sempre vai bem em fevereiro. O problema do Hamlin é outubro e novembro, mas em fevereiro o cara anda demais. Imagina ele aposentar sem ganhar campeonato. Ou Kyle Busch quase, que, assim, lógico, ele ganhou 2, mas foi no final, assim, né?
Tipo, ele ficou muitos anos sem ganhar, né? E você vê como que são coisas, né? O Kyle Busch, Keselowski nunca ganharam Daytona 500. Larson. O Larson Então, ele nunca ganhou Daytona nunca 500. ganhou Daytona 500. Então, O Larson acho que nunca ganhou o Super Speedway. Mas então, essa prova ela é muito de. É uma mistura de muita sorte e jogo de xadrez, assim. Tipo, tem que saber se posicionar, mas mesmo assim, pode sobrar pra você qualquer BO lá na frente, não tem como desviar com aqueles carros, né? As pessoas perguntam, por que não desvia igual a Fórmula 1? Porque o carro é muito mais pesado. As pessoas esquecem que a velocidade que eles estão ali se empurrando é a mesma velocidade quase que a Fórmula 1 tá no final da reta em Monza. Mais de 300 por hora. Então é muito rápido. Para um carro que não tem downforce, deve pesar toneladas. um mínimo dobro ou mais, 3 vezes mais, 3 vezes. NASCAR 3 vezes o Fórmula 1. acho que é 1.700 quilos, se não me engano. Então, 500 dobro. Então, tonelada e meia. É pesado. Então, Pelo menos na minha época era perto disso, não sei agora. você viu que lançou o Chevy novo da NASCAR, né? Depois a gente falar sobre isso. O carro da NASCAR. Da NASCAR? Você não viu? Não vi. Opa, o carro elétrico da NASCAR. É o NASCAR elétrico? Eu vi que saiu alguma coisa de elétrica. É um SUV, uma Blazer. Né? Então. É um SUV, elétrico. Mas, sei lá, é um protótipo. Tinha umas conversas anos atrás, eu confesso que eu não tô tão atualizado na época que eu narrava a NASCAR, mas que eles queriam fazer uma categoria, tipo, à parte. Tipo, uma Xfinity, uma truck elétrica, que era o primeiro passo que eles iam fazer de eletrificação. Aí eu tô com você, da NASCAR. uma categoria à parte, porque eu não vejo isso daí pegando num clássico V8 americano. Essa é a minha opinião. E o que você vai fazer? Você vai sentar lá na arquibancada junto com outros 199 mil fãs que estão assistindo, com uma lata de cerveja na mão e ficar conversando com o cara que tá aqui do seu lado? Aliás, aquelas latas grandonas são bonitas. Então. Agora, voltando àquilo que o Júnior estava falando, eu acho que deu pra gente perceber a hora que o Cole Cluster estava atrás do Bell, quando ele começou a empurrar o Bell um pouco antes do Bell virar e daí entrar na parede, você vê a traseira do carro do Bell, que não vem redondo, você tá praticamente mais tendo que guiar em linha reta do que na curva, né? Daí todo mundo que tá ouvindo a gente falar, mas como assim guiar em linha reta? Guiar em linha reta, porque você vai encostando no carro da frente, você também tem que estar meio que corrigindo, você tem que estar sentindo as reações, porque senão você roda na hora. E é claro que às vezes foge fora do controle de qualquer um que você colocasse lá, que foi isso que aconteceu com ele, mas à medida também que vai chegando perto do final da corrida, fica todo mundo impaciente, porque eles sabem que acabaram as voltas, né? Então ou agora, ou eu não vou mais para frente, ou eu não consigo mais me posicionar do jeito que eu preciso me posicionar para entrar na curva 3 e daí eventualmente tentar ganhar a prova. Que foi o que aconteceu com o William Byron pelo segundo ano seguido, falando em vencer o Elinho, que acabou abandonando, foi vítima também de um dos melelês da prova. Na Arca, no sábado, ele quase ganhou a prova. Não, 19º, acabou terminando entre os 5, né? Mas passou pela grama, ele salvou de uma das bagunças toda, daí acabou voltando, né? E quase acabou faturando, mas a corrida dele no domingo estava bem sólida. Na Daytona 500. Isso, estava muito boa. E ele acabou não terminando a prova completamente fora do controle dele, né? A hora que teve uma relargada, todo mundo entrou na 1, daí a fila de cima deu aquele famoso check-up, né? Então um foi freando, daí é claro que é aquele efeito sanfona, né? Quem tiver um pouco mais para trás vai ter que frear mais. O Elinho tomou uma porrada por trás, bateu no carro da frente, até aí o carro dele mexeu um pouco para cima, ele tava salvo. Eu falei, nossa, se deu bem nessa daí, não aconteceu nada. Daí o Nemechek bateu no Chastain, que estava embaixo. O Chastain virou 90 graus e subiu lá para cima e meio que encheu o Elinho. Arrancou o companheiro de equipe, né? Não, que não tinha nada a ver com ele. Mas aconteceu, né? Boa. Aí a abertura da NASCAR. A NASCAR agora vai até novembro, praticamente com todos os finais de semana com corrida.
Quem tá chegando também aí, a gente vai falar muito disso no próximo programa, semana que vem. Indy na ESPN, no seu carnaval aí, seu bloquinho V8. Não é mais V8, agora é V6 híbrido, né? Acelerando forte em St. Pete. Só para voltar um pouquinho e daí finalizar a Daytona, você acha que o Elinho vai se aventurar a mais provas de NASCAR ao longo do ano ou não? Aquele projeto 91, Isso. eles têm algumas provas que eles querem fazer. Com um carro à parte, Um carro à separado. Então, Então pode talvez ser. misto. Eu acho que misto. Chicago, que é a cidade, pode ser que ele se aventure. O que o Elinho tem falado muito é Brasil. Stock Car. Tem falado bastante o Elinho sobre isso. Inclusive, ele falou numa entrevista nos Estados Unidos pro Kevin Harvick. Ele falou assim, não sei o quê, eu estou vendo aqui. Inclusive agora, estou pensando em coisas de Brasil. Inclusive agora que eu sou acostumado com os carros de Stock Cars. Então, fala-se de Elinho. Ele mesmo acabou cogitando alguma coisa de Stock Car. Pode ser, mas eu também gostaria de ver ele em outras provas lá nos Estados Unidos. Eu não vejo ele correndo uma temporada inteira. Ah, não. Não vejo, mas fazer provas pontuais, quem Se sabe? vocês pudessem, vocês que correram na NASCAR. Agora que são 4 brasileiros que correram na NASCAR. Nelsinho, Christian, Paludo e o Elinho. Qual que vocês poderiam... Eu quero estar mais uma vez. Qual que vocês... Corrida? É. Onde? De pista que você escolheria? Martinsville. Martinsville. Você gostava daquelas pequenininhas, né? Gostava. Eu iria de Daytona ou Bristol, Nossa, 2 extremos. 2 extremos. E cada um tem o seu appeal, né? As suas características eu acho que maneiras completamente distintas. Bristol me chamou muito a atenção, a corrida, óbvio, mas... Bristol à noite ou Bristol de dia? Tanto faz, mas a Na classificação... terra ou no asfalto? Na terra então, não falta. Na terra eu não posso falar porque eu não corri lá na terra, mas você sair do box, descer a reta, fazer a 3 e a 4 e, sei lá, 15, 18 segundos depois, tomar a bandeira verde e daí você dá... A sua classificação termina em 30 voltas, sendo que 90% das vezes a primeira volta vai ser a volta mais rápida, porque a segunda volta você já está sem pneu, o carro já começa a escapar, geralmente ele escapa de frente. Para mim foi uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz na minha vida. Classificar em Nazaré de Indy também, que eu já comentei isso daí. E Daytona porque, é Daytona, né? Todo mundo quer ir bem em Daytona, né? É um clássico. Então, Turma, chegando ao final do nosso Pelas Pistas, lembrando para você, temos o nosso cupom Insider Pelas Pistas, 12% de desconto para você. Será aplicado automaticamente no seu carrinho para as suas tech shirts, polo, ou também as novas segunda pele, as undershirts e todo, claro, variedade de produtos da Insider. Semana que vem a gente volta. opa, Quer dizer, o Nelsinho vai estar já nas férias dele. Vou estar nas férias merecidas. Vai estar no veleiro, corado no mar das Bahamas ali, assim. Já preparado para também trazer coisa bacana pra gente na... Vou tentar. vê se manda bastante conteúdo pra gente, vai. Vou mandar pro Thiago e pra Cal, pra você. Tá bom. Desculpa. Não, porque é legal, o Cris... Foca no carro da Stock Car, Então, tá? Justo. Ah. Nosso carro. Quando eu voltar, eu quero o carro pronto na oficina. Infelizmente isso não depende. E isso daí não depende de ninguém da escuderia Bandeiras. Você é o normalmente. team principal. Não depende de ninguém. Você vai lá pra Audácia, pra Vicar, Então. se vira. Inclusive eu passei lá na quinta-feira. E aí? Tá tudo esperando por enquanto. Esperando. Ninguém sabe de nada. Esperando. Mas enfim, eu fiquei impressionado como os carros, eu achei Estão que... laranjas? Não, isso são as gaiolas. Eu achei que ia ter mais diferença entre um carro e outro. Das montadoras. Exatamente. Você diz das bolhas? É bem... óbvio que tem uma diferençazinha aqui e ali, mas isso daí
Era de se esperar, evidentemente, para caracterizar cada bolha da melhor maneira possível, né? Uma é Toyota, GM, Mitsubishi, então cada uma tem que levar a sua característica, o seu DNA. Mas traz logo pra gente colocar no túnel de vento, já pra gente começar a fazer os nossos testes de aerodinâmicos que a gente precisa, né? Para colocar na planilha Excel as peças. Que o Átila já contratou, a gente já contratou, tem 2 túneis de ventos, que a gente vai testar, tem um escala 1 para 1, outro é escala 1 para 2. Pô, vocês podiam me contratar para ser piloto do simulador. A gente, num simulador, a gente não Ou tá de repente a investindo. gente se contrata para ser o piloto do túnel de vento. Você vai ficar lá retinho, segura o volante reto. Olha aí. Que eu vi que tem uns simuladores lá, o pessoal da FSR montou lá pro Átila lá. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que a hora que chegar tudo, a hora que começarem a montar, com certeza a Stock Car, de uma maneira geral, deu um passo bem grande para frente em relação àquilo que era. Eu não tava brincando, eu quero o carro pronto quando voltar. Não, Quero tá poder bom. começar a trabalhar. Não só você, né? Mas tem várias equipes que também querem e vários pilotos. Então é isso, boas férias. Valeu. Descanse. Até semana que vem. Opa, até semana que vem. Tem trabalho, hein? Temos programa, temos já o Abre Corrida da Indy, muita coisa bacana lá na ESPN, prepare-se. Convidado, Eu já vou estar a caminho do Bahrein. Tem convidado na primeira já? quem sabe? Eita. Rapaz, eu sou o último a saber as coisas da ESPN, impressionante. A Cal sabe mais coisa de mim, do que de mim, lá na ESPN. Ela falou assim, não, vai ter no seu... Ah, não, convidado. Não. Você tá falando da ESPN, eu tô falando na semana que vem, talvez aqui. Tá. Não. Também sou o confunde. último a saber. Então. tá Continuo bom, vai. sendo o último a saber. Violino pra ele, vai. Depois dessa, gente... Valeu, like no vídeo, se inscreva, compartilhe. Semana que vem a gente volta com o podcast mais veloz do Brasil. Valeu!